paz do Senhor, igreja, boa tarde, que seja uma tarde abençoada de salvação e graças e poder, aleluia. Estamos trazendo aqui nesta tarde uma mensagem para vocês, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 9, que fala de Jacó, o encontro com Raquel. E esse encontro, igreja, sabemos que foi doloroso e ao mesmo tempo foi bom, né? Então não foi fácil para Jacó, mas Jacó, ele foi até o fim, perseverou e venceu e conseguiu o que ele queria, os seus objetivos. Aleluia. Então vamos dar uma lida aqui no 29 e versículo 9, que diz: então, estando ele ainda falando com eles, veio a Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Raquel era pastora, mas pastora de ovelha, né? E seu pai era Labão. Labão era muito ruento, muito perverso também, né? Então ele diz que aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aleluia, irmão de suas mães, chegou Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço, enlargueceu, fez brotar, né? E Jacó envolveu a pedra e ali deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Aleluia. Então, se Labão era irmão de sua mãe, então Jacó era sobrinho dele. Aleluia. Então, quem sabe que a Raquel e o Jacó eram primos? Vamos lá. Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. Jacó é muito cabrinho, é muito safado. Ele beijou Raquel, veja bem, igreja, e aí ele chorou. Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca, e então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne? E ficou com ele um mês inteiro. Olha aí, ele ficou por lá, Jacó ficou por lá, se apoderou e ficou, né? Então ele falou com Labão e ali Labão disse para ele: tu és o meu osso e a minha carne, quer dizer, parentesco. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão: Jacó, porque tu és irmão e has de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. E perguntou Labão para Jacó: qual é o teu salário que tu queres? E Jacó disse, né? E Labão tinha duas filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. E ele, Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formosa semblante e formosura à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, disse para Labão, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dar de o que há de a outra varão. Fica comigo. Assim se viu Jacó há 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava Raquel. Mas Labão enganou Jacó. Labão disse: Jacó, dai-me minha mulher, disse para Labão, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Já tinha se cumprido os 7 anos de trabalho que ele fez, né? Ali uma reunião com Labão, dizendo que estaria ali junto com ele, esperando 7 anos a trabalhar, a servi-lo, para que ele viesse ter Raquel como esposa, porque ele amava Raquel. Então juntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde que tomou a Leia, a sua filha, e trouxe-lhe ela, e entrou ela, e Labão deu as suas servas Zilpa por serva da Leia, a sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto e não eu te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste, disse Jacó a Labão. Então ele disse: Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre-se a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda
outros 7 anos servires comigo. Olha aí, ele deu mais 7 anos para ele servir, para que ele viesse ter Raquel. Ele já tinha cumprido 7 anos e ele não entregou Raquel, entregou a sua outra filha, a mais velha, a Leia. Então não era a Leia que Jacó queria. Então Jacó, aleluia, se casa com Raquel. No final da história, ele se casa. Ele consegue, ele conquista o que ele buscou, o que ele lutou. Não foi fácil, ele sofreu. Então, Jacó fez assim, cumpriu a semana. Desde então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Leia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que a Leia era aborrecida, abriu suas madres, porém Raquel era estéril. Então, o nascimento de Jacó, aleluia, e de 12 filhos e uma filha. Olha aí, o nascimento de Jacó, 12 filhos e uma filha. Quer dizer, e concebeu Leia e teve um filho e a chamou o seu nome de Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Pois, aleluia, glória a Jesus. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida. E me deu também este e chamou seu nome de Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará o meu marido comigo. Porque 3 filhos lhe tenho dado, pois isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, talvez esse louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome de Judá. E acessou de ter teu filho, e vendo, pois, Raquel, que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morro. Olha aí o que foi que Raquel disse. Dai-me filhos, senão eu morro, porque tinha a Leia que fazia inveja para Raquel, porque ela tinha filho e Raquel não tinha. Bem parecida com a história de Ana e Penina. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu de dar fruto do teu ventre. E ela disse, eis que a minha serva Bila entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, também ouviu a minha voz, me deu o filho, por isso chamou o seu nome Dan. E a Bila, serva Raquel, aleluia, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci, chamou o seu nome de Naphtali. E vendo, pois, que a Leia que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva a Leia, e um filho a Jacó. Então disse Leia, venha a turbar. E a chamou o seu nome de Gade. Depois de Zilpa, deu Zilpa, serva de Leia, o segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventuradas. E chamou o seu nome de Azer. E foi Ruben nos dias de cega do tribo e achou o mandragoras do campo e trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel, a Leia, ora dá-me das mandragoras dos teus filhos. E ela lhe disse, e já pouco que haja tomando o meu marido, tomarás também as mandragoras do meu filho. Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pela madrugada o teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe certamente de aluguei com a madragoga, e do meu filho deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu, teve um quinto filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome de Isacar. E Leia concebeu outra vez e deu Jacó um sexto filho. E disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morrerá, aleluia, o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Chamou o seu nome de Zebulon. E eis, depois teve mais filhas e chamou o seu nome Dina.
Aleluia. E ele lembrou Deus de Raquel, Deus a ouviu e abriu a sua madre e ela concebeu o filho. Aleluia. Então tirou Deus da minha vergonha e chamou-se o nome de José, dizendo: o Senhor me acrescenta outro filho. E ali aconteceu que quando Raquel teve a José, disse: Jacó, Labão, deixa-me mais e que me vá ao meu lugar e à minha terra, e dar-me uns filhos que as minhas mulheres pelas quais se tenho servido, a ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Aleluia. E esse pacto com Labão e Jacó foi feito, né? Ele foi atrás de uma mulher e levou um bocado. Essa é a verdade. Ele foi atrás de uma família, teve várias. Foi atrás de um filho, teve vários. Então, a igreja, naquela época, a geração era pequena, então se misturava família, primo, tio, tia, pai, mãe. Eles se deitavam, né? E ali eles davam fruto, filho, para uma geração futura, uma geração grande, para que nós tenhamos todos continuamos ser parentesco na terra. Então, todos somos parentesco. Aleluia. Então é isso. Jacó teve muitas mulheres e muitos filhos. Hoje não pode ser igual, tem que ser diferente. Hoje você tem que ter sua esposa e seu esposo, né? Hoje tudo mudou. Não podemos trazer o passado, é uma história que ficou marcante, que passou, que viveu. Mas quem viveu foi eles. Hoje temos que viver a nossa parte, a nossa vida, a nossa história, não a de ninguém. Então é isso que devemos aprender, né? Que mulher, ela hoje não pode sofrer em nenhum marido, porque hoje tem uma geração maior, uma geração futura, uma geração grande. Hoje tem mulher batendo na outra, hoje tem homem batendo no outro. Então cabe vocês, com ordem, decência e sabedoria do Espírito Santo, se organizar, se decidir, tomar posição, para que não venha sofrer tanto como Jacó sofreu. Ele passou ao total 14 anos. Quer dizer, a sua primeira esposa foi a Lia, mas ele não amava. Ela foi escolhida pelo pai, mas não foi por Deus. Ela foi escolhida pelo serviço, mas não foi escolhida por Deus, e nem tampouco pelo coração de Jacó. Aleluia, e pelo amor dele. Mas foi a mais que deu fruto, filho. E a Raquel, ela, aleluia, foi chamada por Deus pelo Jacó, mas não pelo seu pai, né? E ela era a mais nova e a mais bonita, e era ela que Jacó amava e a queria. Mas Jacó lutou 7 vezes e mais 7 vezes para poder ter Raquel. Então ele não contava aqueles 7 anos que ele teve de primeira para ter a Lia. Ali ele tem como para Raquel. Para ele foi 14 anos para poder buscar Raquel. A Lia foi só um impulso do pai. Amém? Então é isso. Então as outras, elas mesmas deram, né, as suas irmãs para Jacó ter filho, porque a fé dela talvez fosse pouca, né? Então elas não tinham fé tão grande para que ela pudesse dar um filho. E lá na frente ela deu um filho, Deus abriu a madre delas. Então se ela tivesse esperado um pouco, né? Mas aí naquela época tinha que ter a descendência maior, tinha que gerar, tinha que crescer, multiplicar. Então assim foi sucessivamente. Então que vocês hoje, antes de falar ou de pensar a fazer o erro, vocês consultem a Deus. Vocês não metam os pés pelas mãos. Ore primeiro. Amém? Hoje não podemos aceitar a nojeira que tem na Bíblia, no passado, no antigamente. Hoje é hoje. A palavra de Deus diz que se sim ou não, você tem que viver o hoje, e não o passado, e nem o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Temos que viver o agora, o hoje. Então, a igreja, é isso. É uma história forte, grande, dolorosa, trabalhosa, né? Então, fomos unir-se no amor e na paz e na fé e na santidade de Deus. Amém?